Olá, telespectador, sou Neto Marques, mais uma vez aqui já preparado para mais um podcast Provocação pelo site Voz MT. E você, nosso telespectador aí que está assistindo a gente, pode aqui acompanhar também este programa por todos os nossos meios de comunicação, que você ficará bem informado. Como o nosso foco aqui é política, nós não devemos aí deixar a peteca cair, e hoje nós vamos aqui falar também com mais um pré-candidato ao governo do Estado, mas também estamos recebendo aqui em nossas bancada, nossa convidada hoje, né, que é a Cristiana Cavaleiro. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Provocação, querida. Obrigada, Neto Marques, pela participação. Hoje é um grande prazer estar aqui nesse programa seu tão especial, que é o Provocação Podcast. Esperamos que você possa participar também em outras entrevistas aqui, porque a gente sabe que você entende da política mato-grossense e brasileira. Isso será um orgulho para o nosso Provocação, tá Muito bom? obrigada pelo convite e aceito, Neto. E hoje também nós estamos aqui, a nossa entrevista de hoje vai ser com o pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso, pelo Democratas. Ele que é casado com Ana Paula, pai do Davi, com perfil aí conservador e nos costumes e liberal na economia. E é a única via para governo do estado de Mato Grosso pela direita. Nós estamos falando aqui nada mais nada menos do que o Alex Pucinelli. Falei certo o nome? É difícil, mas a gente aos poucos vai acostumando. Alex Pucinelli. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Neto, pelo convite. Agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Voz MT, no podcast Provocação. E é isso mesmo, Alex Pucinelli é o meu sobrenome. Sou empresário, sou esposo da Ana Paula, sou pai do Davi e tenho me apresentado sim como a única e verdadeira opção de direita, haja vista que os outros que nós temos têm um histórico não condizente com o que eles têm defendido ultimamente. E muito obrigado, estou à disposição para a gente ter um bate-papo aqui saudável e progressista para o bem do estado de Mato Grosso. Começando a nossa entrevista, Alex, a gente sabe que hoje a marca é muito importante. A gente sabe aí que o nome que a gente coloca aí numa pré-campanha é como marca também quando a gente vende um produto. E hoje a gente sabe que você está vendendo um produto aí da sua Vestia com um suspensório. Por quê? É para que você fique conhecido como homem do suspensório ou está segurando a calça? Como é que é essa questão aí? Vamos lá, suspensório eu uso já tem uns 20 anos, na verdade desde pequenininho eu tenho fotos do meu pai me segurando, minha mãe me segurando no colo, eu já usava suspensório, eles já colocaram suspensório em mim, então eu adotei o suspensório como uma marca pessoal, e além disso ele é uma excelente vestimenta, né, que a gente economiza tempo de ficar arrumando a camisa, ficar arrumando a calça o tempo todo, e a gente tem um dia mais produtivo. E suspensório apresenta também um estilo conservador, e eu gosto do conservadorismo tradicional da família, do conservadorismo dos bons costumes, dos costumes que nós aprendemos a fazer coisas boas, coisas adequadas. E aí você citou também que, ao mesmo tempo que sou conservador, sou liberal, né? Então, o meu liberalismo é econômico. A gente empreende, gera emprego, paga imposto aqui no estado de Mato Grosso. E é esse o Alex que está sendo apresentado aqui agora, o Alex Pucinelli que está sendo apresentado para você e para você, Neto. E é bom porque quando você fala que é liberal na economia, todos precisam ter seu direito ao sol, né? Todos têm que trabalhar conforme a sua profissão, conforme o seu desempenho. E quando você fala que você é liberal na economia, com certeza você está abrindo aí um leque de oportunidade às pessoas. É isso que você pensou? E o que fez você entrar na política, querendo aí ajudar Mato Grosso, ajudar a população aqui do nosso estado? Muito bem, eu coloquei meu nome à disposição dos mato-grossenses, haja vista que nós temos um histórico voltado para a gestão empresarial, voltado para a preservação da família, para o cuidado da família e também para os trabalhos voluntários que a gente já tem prestado ao longo da nossa vida, através das instituições que fazemos parte, através das associações que fazemos parte, né? E o que nós vemos aí hoje são o mesmo grupo tentando dividir ou tentando medir força para ver quem é que fica no poder.
Se você observar no histórico daqueles que são candidatos hoje, seja Otaviano Pivetta, seja o Elton Fagundes, ou seja, agora apareceu o Emanuel Pinheiro, ou seja, os outros nomes que estão se apresentando, eles entraram juntos no poder, estão aí há mais de 30 anos, fazem parte de um mesmo grupo, e eu entendo que o estado de Mato Grosso não é uma fazenda que deve ser mandada e governada por um mesmo grupo de pessoas há mais de 30 anos. Então, a partir desse entendimento e visualizando que o mato-grossense quer uma mudança, quer uma alternância de poder, quer uma nova opção para alguém que traga novas ideias para a gestão do estado de Mato Grosso, conversei com a minha família, orei e estou apresentando meu nome para os mato-grossenses como uma opção verdadeira de direita, de conservadorismo e de liberalismo econômico para levar um choque de gestão para a gestão do estado de Mato Grosso, para implantar escola pública em período integral, para transformar a nossa saúde em uma saúde de primeiro mundo, ou pelo menos chegar perto de uma saúde de primeiro mundo, para transformar o nosso estado em um estado melhor para todos. Com relação à educação integral, como seria caso você tivesse já na gestão? A educação integral, eu tenho um plano para trazer para o estado de Mato Grosso. Hoje nós temos uma secretaria de educação que faz a gestão das mais de 600 escolas que nós temos aqui no estado, que fazem parte da gestão pública estadual, não estou me referindo às municipais. Essas 600 escolas, dessas 600 escolas, nós temos aproximadamente 40 escolas que hoje já funcionam em período integral. Então, o plano nós criamos uma nova secretaria chamada Secretaria de Ensino Integral e vamos levar para essa secretaria essas 40 ou 40 e poucas escolas que nós já temos em período integral. E esse secretário vai ter a missão de enxergar, ou secretária, vai ter a missão de enxergar na Secretaria de Educação atual quais são as escolas que já estão tendo ou criando ou desenvolvendo aptidão e estão pré-preparadas para se tornarem escolas de período integral. Então, é um plano de médio e longo prazo. No primeiro ano, a gente traz essas 40, no segundo ano, nós trazemos outras 40, já são 80. No terceiro ano, trazemos outras 80, já são 160. No quarto ano, se conseguirmos trazer mais 160, são 320. E aí, na medida que o tempo for passando, nós vamos trazendo escolas de meio período para a pasta das escolas de período integral, fazendo assim com que todas as escolas, ao longo de determinado período de tempo, sejam transformadas em escola de ensino integral. E escola de ensino integral é fundamental para a gente transformar a nossa economia, transformar a nossa sociedade, transformar a nossa nação. Se você olhar ao redor do mundo, os países que se desenvolveram, que se tornaram países bem desenvolvidos e não mais são países emergentes ou subdesenvolvidos, são países que priorizaram a educação em ensino fundamental e médio, bem como de crianças, em período integral. É só você olhar Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, os tigres asiáticos da Ásia, Japão, a China agora também. O investimento em educação ele é prioritário e não é uma questão de pôr apenas recursos, mas sim quantidade de conhecimento que nós estamos colocando nas mãos e nas mentes das nossas crianças e adolescentes, transformando a educação, transformando as crianças e adolescentes em pessoas melhores, mais preparadas para a sociedade, mais preparadas para a economia, nós teremos um país melhor para todos. Alex, qual seria o ensino dentro desse período integral? Tem a ver com a inteligência artificial também? Hoje nós temos a inteligência artificial como uma ferramenta que pode ser muito útil para todos. Quando eu elaboro meus textos, quando eu elaboro algum pronunciamento, quando eu elaboro algum estudo, eu uso a inteligência artificial para consultas. Assim como a gente digita no Google ali, o que é alguma observação, o que é isso ou aquilo. O Google traz uma informação. E a inteligência artificial, no próprio Google tem lá, modo IA. Você aperta lá em cima, modo IA, aí vem o Google já traz um texto já resumido do entendimento daquela sua questão. Então, isso é usar a inteligência artificial a favor do nosso conhecimento. Nós vamos entrar num assunto, nós vamos estudar esse assunto, a IA está aí para ajudar. E as escolas, sim, podem usar IA e devem usar IA
para que o conhecimento fique mais rico, para que as respostas sejam mais rápidas e para que a quantidade de conhecimento a ser compartilhado, tanto pelo professor, quanto pela internet, quanto pelos acessos que nós temos aos canais de comunicação, sejam acessados também por inteligência artificial. Em paralelo, nós temos que colocar nas nossas escolas também aula de robótica, nós temos que colocar tecnologia para que as nossas crianças e adolescentes acessem esse tipo de conhecimento e sejam aí formados em engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, engenharia dos mais diversos tipos que nós temos ao redor do mundo. Nós só vamos desenvolver a nossa sociedade, a nossa nação, quando investirmos em tecnologia, com inteligência artificial e que isso seja integrado à educação dos nossos jovens e adolescentes. E a educação integral ela ainda dá um contragolpe no crime organizado e no faccionismo que nós vivemos, infelizmente, hoje na nossa sociedade, porque as nossas crianças serão tiradas das ruas, permanecerão nas escolas, com uma alimentação saudável, em período integral, estudando, aprendendo, aumentando o seu conhecimento, para que possam estar mais preparados para o dia a dia, para a sociedade e para a economia que nós vivemos. Alex, nós estamos falando em educação e você está propondo aí educação integrada. É claro que as crianças vão se sentir muito mais, além de segura, com alimentação suficiente para que possa prestar atenção mais nas atividades escolares. Em Mato Grosso é muito crescente a questão da educação no que tange à militarização. Qual é a sua opinião com relação a isso? Porque a gente vê que há dois pesos e duas medidas. Tem pessoa que é a favor, tem pessoa que é contra. Talvez ainda não está bem clara à população que a militarização é apenas na organização de pátio, de civilização ali entre os militares. No que tange à educação, permanece com a Secretaria de Educação, permanece no civil. Qual que é a sua opinião com relação a isso? E se isso também no seu projeto, caso vença as eleições de 2026, vai manter esse mesmo atividade trazendo os militarismo para a escola? Eu sou um cara muito organizado. Eu gosto de técnicas e práticas militares. Entendo que o uso das forças militares, que não é força nesse caso de escolas, mas é sim de doutrina, disciplina militar nas escolas, ele deve ser pontual. As escolas que estão sendo ali um pouco ameaçadas ou mais ameaçadas pelo crime organizado, escolas que a desordem, infelizmente, pode estar acontecendo, entendo que os nossos militares podem entrar com a sua disciplina, com a sua doutrina de organização, de respeito ao próximo, porque isso agrega valor à escola, agrega valor ao ensino e agrega valor à sociedade. Não entendo que a escola cívico-militar deva ser em todas as escolas do estado de Mato Grosso, mas sim sou a favor da implantação de escola cívico-militar, independente de ser em meio período ou de ser em período integral. Faz muito bem a participação dos nossos militares na educação das nossas crianças. E detalhe, né? Você bem disse, não é na educação do ensino das nossas crianças, mas sim na educação disciplinar das nossas crianças, de manter a ordem para que nós alcancemos o progresso. Afinal de contas, a nossa bandeira nacional escreve ordem e progresso. E bem colocado pelo senhor que as escolas não são militares, elas são cívico-militares, ou seja, cívico de civil, somos nós civis que não somos militares, que fazemos a gestão da educação, fazemos a gestão do funcionamento da escola, a gestão administrativa, porém a parte de pátio, a parte de disciplina, a parte de organização, que não seja administrativa nem pedagógica, os militares, portanto, fazem a sua parte nas escolas cívico-militares. Então é vantagem, é viável, tem meu apreço, porém precisa ser bem colocado para que a sociedade não entenda que nós estaremos militarizando as nossas crianças. Não é esse o intuito. Sim, mas como você agora há pouco disse, nós estamos falando de educação, e você acabou falando em a escola, aquela que corre um certo perigo, questão do comando vermelho, ou comando em geral, tal.
Então eu quero entrar nessa área de segurança. Nós sabemos que Mato Grosso está aí superando os outros estados em campeão de violência, tanto feminicídio como também comando, que a gente sabe que é esparramado no Brasil todo, mas Mato Grosso está bem adiantado nessa questão, adiantado negativamente. Infelizmente, né? Negativamente, né? E a gente sabe que caso você seja eleito, você terá muito trabalho para organizar essa questão de segurança no estado de Mato Grosso, que é aquilo que a população mais tem anseio de ver essa questão ser, pelo menos, começar a resolver. Que não resolva em um mandato, mas que pelo menos 50% comece a resolver. Qual que é a sua proposta? O que você pensa nessa questão para dar uma segurança à população mato-grossense? Neto, é uma série de ações que o governante, o líder do Estado, né, o governador do Estado precisa tomar. Uma delas, eu bem citei aqui, é na educação, tirando as nossas crianças das ruas, colocando elas em escolas de período integral. Agora, com facções, não tem conversa e não tem, assim, não tem o que Tem fazer, acordo, não né? tem acordo. Eu não sou um cara de sentar com bandido, eu não sou um cara de conversar com quem é malandro. Meus princípios e meus valores não me permitem fazer isso. Você quer mudar de vida? Você é bem-vindo. Se você não quer mudar de vida, você precisa enfrentar o que a polícia deveria já estar fazendo há bastante tempo. Aos meus olhos, o estado de Mato Grosso precisa de mais policiais, porém não é a falta de policiais que está trazendo o terror para a sociedade, mas sim o excesso de bandidos que nós temos. Então, para o bom entendedor, meia palavra já basta. Agora, para ver a ação do Alex Pulcinelli, tem que pagar para ver, eu tenho que estar lá como governante. Né? Eu entendo que o Estado não pode combater facções, o Estado tem que vencer com as facções, derrotar as facções. Não há que se combater, porque se a gente combater, vai permanecer vivo. E a gente tem que encerrar com esse assunto aqui no estado de Mato Grosso, bem como no Brasil, isso é um problema de Brasil. E quem tem força para fazer isso, está lá o exemplo em El Salvador, é o Estado, é a união de todos os estados do Brasil, e o estado de Mato Grosso tem seu papel e deve fazer o seu papel. Agora, não dá para se esperar que o atual governante faça isso. Ele já está aí há 7 anos e meio. Ele foi vice-governador do seu antecessor, que foi o Mauro Mendes, que também não resolveu o problema da segurança pública no estado de Mato Grosso. E aí agora ele vem falar que ele vai resolver. Ele não tem autoridade para falar que vai resolver, não tem moral. O Otaviano Pivetta não tem moral para falar que vai resolver o problema da segurança pública do estado de Mato Grosso. Ele não resolveu até hoje. Então é hora de dar oportunidade para outras pessoas, para outros gestores que estão se pré-candidatando ao governo do estado, e o meu nome é um deles. Alex, além da segurança pública, outro gargalo no estado é a saúde. Qual proposta sua para diminuir a fila de espera? Bom, vamos lá. Hoje no estado de Mato Grosso nós somos 142 municípios e 142 agências de regulação. E no estado de Mato Grosso, que nós somos uma única gestão, nós somos uma regulação independente, separada dos 142 municípios. Então, o que isso quer dizer? Que a dona Maria, o seu João, o seu Jonas, lá da cidade de Nova Brasilândia, ou lá da cidade de Alta Floresta, ou lá da cidade de Novo Mundo, quando fica doente, ele precisa buscar a saúde do seu município. E ali ele vai ser atendido pelo sistema local, que são os postinhos de saúde, as unidades básicas de saúde ou unidade de saúde da família. E ali ele participa de um cadastro, e esse cadastro é regulado pelo município, e se ele precisa ser transferido para uma unidade estadual, que é algum hospital de média complexidade ou de alta complexidade, ele precisa ser informado, o município precisa informar o Estado, e essa forma de informar o Estado, infelizmente hoje, ainda é artesanal. É por WhatsApp, por e-mail, por ligação ou por algum padrinho político. O que acontece é que nós não temos um sistema de regulação único. Por isso que as filas do SUS nunca chega a sua vez, nunca chega a sua vez, nunca chega a minha vez, mas aquela pessoa que consegue chegar até um deputado, chegar até um vereador, chegar até um prefeito, chega a vez dele, porque passa na frente, não tem transparência e não tem uma ordem honesta de chegada. O que o governo deveria já ter feito, e, portanto, essa é uma coisa, é algo que o próximo governo precisa fazer
para se regularizar e se atualizar e se acelerar a famosa fila do SUS. Criar um sistema com tecnologia, estou falando de software, estou falando de sistema, de computador, com tecnologia, Da profissionalização comunicação, de da comunicar fila. com essas pessoas. Isso, as 142 regulações municipais precisam de um único sistema para informar ali os seus Não pacientes. cortando o que você está dizendo, Alex, quando geralmente as pessoas que estão na fila do SUS, geralmente são pessoas humildes, que às vezes não tem nem tanto contato com o celular. E essa questão de mandar via mensagem, via telefone, é uma desculpa para falar, olha, a gente entrou em contato e eles não viram. Então, pronto. Pode ser uma desculpa, né? Essa aí. Mudar esse mecanismo de comunicação entre o governo e os pacientes. Então, é bem isso, né? Se nós vivemos em um país democrático, se nós vivemos em um país de ordem e de progresso, conforme a nossa bandeira está bem escrito, nós devemos respeitar honestamente a ordem da fila. Quem chegou primeiro tem que ser atendido primeiro, quem chegou por último espera a sua vez chegar. Mas, infelizmente, não é isso que acontece hoje no Estado. E aí eu pergunto, qual o interesse, né? Qual o interesse de manter essa regulação tão artesanal como é hoje? Que as pessoas se acheguem até o Estado, se acheguem até os políticos para dependerem de alguma indicação política para que ele possa receber ali uma cirurgia, já que o nosso país diz que todo habitante, todo brasileiro tem direito a ter acesso à saúde, ter acesso à educação, mas que acesso a esse só através de apadrinhamento político, isso está errado. Como que resolve isso? Criando um sistema único de gestão da ordem da fila do SUS. E sério, né? E sério, transparente, com um canal de acesso via internet. Além disso, eu entendo que as nossas crianças e adolescentes nas escolas podem ser ensinados a usar o Sistema Único de Saúde, porque parece que todo mundo sabe, mas não sabe. Então, se nós trabalharmos com as nossas crianças em período integral, nós teremos tempo na grade diária de matérias para que os nossos professores ensinem também elas a usarem a gestão de saúde, usarem a gestão pública, não só saúde, mas usarem os órgãos que nós temos, que são órgãos voltados para a sociedade. Os mecanismos de cultura que nós temos, os mecanismos de esporte que nós temos, mecanismos de saúde que nós temos, mecanismos de oportunidade, cidadania e tecnologia que nós temos. Lugar de criança é na escola. E eu volto para a nossa matriz de proposta, que é escola de período integral. Na escola nós começaremos uma transformação de toda a nossa sociedade. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso, mas nenhum governante sentou na cadeira e falou, eu vou resolver, pois eu estou dizendo aqui que eu vou resolver. Fale um pouquinho sobre as demandas da infraestrutura do Estado que precisam ser resolvidas. Hoje nós temos aí, entregando o governo do Estado, um gestor, que foi o Mauro Mendes, que na parte de infraestrutura, eu tenho que concordar que ele foi um excelente gestor. Construiu rodovias, duplicou rodovias, asfaltou rodovias que não eram asfaltadas, está trazendo a Ferronorte, que é a ferrovia de Rondonópolis nós temos aí um projeto e um plano em ação que vai até Lucas do Rio Verde. Está em discussão nacionalmente o projeto da Ferrogrãos, que vai ligar todo a produção e escoamento do norte do Mato Grosso aos portos de Miritituba. Entendo que o atual governante, ou o anterior, que agora deixou na mão do Otaviano Pivetta, fizeram um bom trabalho na parte de infraestrutura. Mas nós ainda temos grandes gargalos aqui no estado de Mato Grosso. Para se ter uma ideia, de 100% da malha viária asfáltica que nós deveríamos ter no estado de Mato Grosso, ou melhor, 100% da malha rodoviária que hoje nós temos no estado de Mato Grosso, 60% são asfaltadas. O governo anterior entregou 6% por ano de asfalto. Então ele fez um bom trabalho. Se nós continuarmos esse mesmo trabalho, ou se nós potencializarmos isso um pouco mais, para 7% ou para 8%, se só faltam 40% de rodovias para serem asfaltadas, dentro de 5 ou 6 anos, nós teremos um estado de Mato Grosso inteiro asfaltado. A questão é que, onde é que esse asfalto está passando?
Está passando em todas as comunidades que realmente precisam ou só nas fazendas daqueles que nos governam, que fazem parte deste grupão que está aí há mais de 20 anos? Então fica a minha pergunta provocativa. Asfalto é progresso, eu concordo. Onde tem asfalto, leva progresso, não importa se passa na frente do grande fazendeiro ou se passa na vila que tem um monte de gente que precisa. Mas nós temos que entender e enxergar qual é a prioridade, se é a maioria da população e se isso está sendo feito de uma forma adequada. O próximo governante deverá ter olhos voltados para o povo, para a população, menos para o seu grupo e mais para todos os mato-grossenses. Por isso, coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a governador do estado. Olha, em parte eu concordo contigo, mas discordo também nessa questão de obras do estado de Mato Grosso. Eu falo sempre aqui, eu acho que o secretário de obra do estado é muito pequeno para a Secretaria de Obras. Ele fez o óbvio que qualquer um secretário faria, fazer o asfalto, o básico. Quando veio o problema para Mato Grosso, ele não conseguiu resolver, está patinando, está fazendo o estado gastar muito nessa questão de infraestrutura, não está resolvendo, os asfaltos estão descascando, os asfaltos estão derretendo. Quando veio o problema da BR, da Chapada lá, ele colocou a tela de galinha, nós perdemos muito dinheiro ali, não resolveu, até hoje não resolveu. Veio o VLT, acabaram, venderam o nosso trem, jogou para uma estrutura menor, que é o BRT, não resolveu, vai acabar esse governo, vai acabar o outro, se eles reelegerem, não vai resolver esse problema do BRT. Então, assim, para ser secretário, tem que resolver todos. Quando aparecer um gargalo difícil, tem que resolver. Quando apareceu esses problemas difíceis, não deu conta. E fica aí a gente sofrendo com essas obras dentro da capital. As pessoas que vêm para o interior ficam perdidas. Dia que tem um movimentozinho, como teve o jogo aí, todo mundo engarrafou Cuiabá, né? Quer dizer, o secretário ele tem que resolver todos os problemas. É claro que você não resolve todos, mas pelo menos quando aparece o problema, você tem que dar uma solução para ele. Quando apareceu o problema mesmo, que é Chapada, BRT, o Morro de Santo Antônio tem uma estrada em cima do morro, até hoje sem explicar, secretário de obras ali tem que resolver esse problema, o que está acontecendo. Então eu acho que esse BRT não vai sair, nós tivemos um prejuízo muito grande do nosso VLT, que é uma nova tecnologia, voltamos, demos um passo atrás e não resolvemos o problema. O que você pensa nessa questão? Porque você pode ser que se eleja. E aí, como é que estão as suas prioridades nessa questão do BRT, o trio que está chegando a Mato Grosso, nessa infraestrutura, o que você acha que dá para fazer, principalmente nesse BRT aí? Então vamos lá, você trouxe bastante temas, né? Sim, Você falou claro. de BRT, falou de Morro de Santo Antônio, falou de Chapada, trilhos, Chapada, ali, o asfalto Portão do derretendo. Inferno, asfalto derretendo, né? No geral, entendo que o nosso antecessor, ele propôs, ele proporcionou bastante obra. Agora nós vamos entrar em detalhes de qualidade das obras. Realmente tem asfalto casca de ovo para todo lado, isso precisa ser corrigido. Infelizmente, nós vamos pagar a conta 2 vezes. Espero que os órgãos apropriados tomem nota disso e tomem providências contra os trabalhos mal feitos. Com relação, mas vamos lá, vamos ser pontuais. Com relação ao BRT, né? Eu sou a favor do VLT. Desde o começo eu fui a favor do VLT. Eu estive na Assembleia Legislativa há 12 anos atrás, não, há 14, 15 anos atrás aproximadamente, né? 16 anos atrás aproximadamente. Eu estive em uma sessão da Assembleia Legislativa, se puxar aí nos anais da Assembleia, vai ver o meu discurso lá, discursando a favor do VLT. Era um momento de decidir se permaneceríamos com o modal BRT ou se mudaríamos para o modal VLT, e eu fui um dos... que manteve o VLT. Dos apoiadores do VLT. Uhum. Passado um tempo, o governador Mauro Mendes foi eleito e ele decidiu remover todos os trilhos, vender os vagões lá para a Bahia e transformar isso tudo em asfalto. O que aconteceu de lá para cá é que, no meio desse caminho, o nosso atual governador, ou melhor, o anterior, o Mauro Mendes, também proporcionou para Cuiabá um problema para nós. Eu vou dizer algo aqui interessante, presta atenção. O Mauro Mendes retirou da distribuição de ICMS, da arrecadação de ICMS, a densidade demográfica. Portanto, o município de Cuiabá e Várzea Grande, que são altamente
densos demograficamente, têm muitos habitantes, passaram a ganhar menos ICMS da distribuição da arrecadação estadual. Isso trouxe para o nosso município prejuízos enormes. Sim. E aí o próprio Emanuel Pinheiro, na época, ficou com menos caixa para executar, o Abílio agora está com menos caixa para executar obras, e agora, no final do seu mandato, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta aparecem como os salvadores de Cuiabá, abrem um monte de buraco, começam um monte de obras que já deveriam ter sido executadas, como se eles fossem os que estão salvando Cuiabá. Não, não estão. Estão pagando uma dívida mal paga, inclusive, porque Cuiabá deveria ter acesso a mais recursos, Várzea Grande deveria ter acesso a mais recursos da distribuição da arrecadação do ICMS. Então é complexo. Agora, como o gestor é responsável fazer isso, quer dizer que o município que tem um prédio lá com 400 pessoas morando dentro tem que ganhar a distribuição do ICMS, que é arrecadado aqui também, conforme o metro quadrado do município e não conforme a quantidade de gente que habita naquele município. É um erro, é mais um erro. E aí, voltando para a infraestrutura, como é que começa uma obra lá no Morro de Santo Antônio sem ter todas as licenças ambientais, sem ter todos os interessados participando, Ministério Público participando, Ministério de Meio Ambiente ou Secretaria de Meio Ambiente participando? Como é que começa uma obra lá na Chapada, no Portão do Inferno, sem ter o Ministério Público participando, ou participando inadequadamente, sem ter a Secretaria de Meio Ambiente participando adequadamente? E isso traz para nós, e aí eu concordo com o que o senhor disse, isso traz para nós prejuízos irreparáveis. É dinheiro que vai e nunca vai voltar. Agora, precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido. A questão do Portão do Inferno ali na Chapada é algo que é imediato, não dá mais para esperar. Dá medo passar ali, hein? E é perigoso, né? Sim. Não dá mais para esperar. Iniciar uma obra no Morro de Santo Antônio, ninguém pediu para ele fazer aquela obra. Para que ele foi inventar de fazer a obra sem ter... E ninguém sabe para quê também, né? Sem ter toda uma estrutura pronta, preparada, organizada, né? Sem debate no legislativo, Pronto, sem nada, então, né? o nosso atual secretário de obras, que é o Marcelo, né? Ele fala, governador mandou, eu vou lá e faço. Mas não é assim, né? Nós vivemos em um País democrático, um país democrático, nós vivemos em um estado republicano, que tem uma Assembleia Legislativa, que tem forças paralelas, mas São que vários órgãos ali são- para serem, né, para serem debatidos. consultados, para participarem dessa decisão, né? Sim, claro. Então não é o governador mandou, fui lá e fiz. Não, não é assim que funciona. A gente tem que seguir o rito adequadamente e corretamente. Aqui, e eu volto a afirmar, aqui não é fazenda e aqui não é empresa dos barões do estado de Mato Grosso. Aqui é o estado de Mato Grosso e todos têm que participar. E eu, não querendo, né, me favorecer nem me gabar, mas modéstia à parte, com toda humildade, eu tenho bom trânsito e boa comunicação com todos os entes, com todos os stakeholders. Faz parte de mim, eu gosto de trazer todo mundo para a mesa para participar. É claro, a gente não pode ficar só no debate, só nas conversas, só nas milhões de autorizações e tentando atender e contemplar os gostos de todos. Mas a gente tem que discutir, encontrar um caminho e agir. Agora, agir sem trazer outros interessados para a mesa que depois podem paralisar o executivo, podem paralisar a obra, isso é irresponsabilidade. Nesse aspecto, e pontualmente falando para essas obras que o senhor pontuou e que eu comentei, além de outras que nós temos, que nós não estamos trazendo aqui agora, Sim. foi uma falha do governador Mauro Mendes, não pretendo cometê-la. Pretendo agir com seriedade, com inteligência e trazendo todas as casas para debater, para dialogar, para que as obras possam ser executadas do início até o fim. Aliás, né, nós estamos herdando obras ainda desde o Blairo Maggi, né? Sim, claro. Essa Miguel Sutil ali, a trincheira da Miguel Sutil é desde o Blairo Maggi, aquilo ali não resolve. Blairo, depois veio o Silval, esburacou tudo Cuiabá e não tampou os buracos, depois veio o Pedro Táxi, investigou tudo, encontrou um monte de coisa errada, mas acabou não conseguindo realizar o que deveria ser feito, que é terminar as obras. Aí entrou Mauro Mendes e continuou também sem conseguir concluir algumas dessas obras que nós citamos aqui, né? Então é hora de dar oportunidade para outra pessoa, dar oportunidade para alguém que está disposto a servir a sociedade com a sociedade. O estado de Mato Grosso somos eu e você, não são os barões que nos governam há mais de 30 anos. Você quer dizer que quem teve duas oportunidades não merece a terceira
Oportunidade. Eu acho que a palavra merecimento, talvez ela não seja a melhor nesse caso, né? Colocação. Eu acho que quem já teve oportunidade tem que passar a vez. Não é Duas assim? oportunidades. Duas né? oportunidades, né? Quando a gente treinava na escolinha de futebol, aí você pegava a bola, aí o professor falava, vai, chuta no gol. Aí você errava o gol, o que você fazia? Vai pro final da fila. O próximo que vai chutar. Ah, mas a bola... Tinha duas chances. Não agora tinha teve duas chances. Mas a bola tava no morrinho. Problema seu, você não viu o morrinho. Devia ter visto o morrinho, né? Eu tenho Cara. filho, quando eu vou educar meu filho, eu vou participar lá do futebol com ele. Aí ele faz o gol, ele quer chutar de novo. Não pode, é só uma vez. Quem fez o gol é só uma vez, quem errou o gol é só uma vez também. É um exemplo. É um exemplo. Agora, nós temos aí um grupo que só troca de cadeira, eles são tudo o mesmo grupo. Blairo Maggi, Eraí, Mauro Mendes, Piveta, Fávaro, é tudo o mesmo grupo, é as mesmas pessoas, estão mandando aqui no estado do jeito que querem e incentivados fiscalmente, inclusive, com mais de bilhões de reais aí sendo renunciados pelo estado de impostos que eles não pagam. Esse é um tema que eu quero entrar também, quero fazer você refletir se está certo isso, eu e você pagarmos os maiores impostos do mundo, enquanto um grupo de 30 famílias que, se a gente for mais a fundo, se concentram apenas em 10 famílias, conforme o relatório do Antônio Joaquim, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, usufruem de, ano passado, 15 bilhões de reais de incentivos fiscais. 15 bilhões? 15 bilhões? Constroem o quê? Constrói 250 mil casas. E agora o Piveta fez um empréstimo, ou está pedindo um empréstimo de 1,5 bilhão para construir 60 mil casas no estado de Mato Grosso. Tá certo isso, Mato Grossense? Eu quero que você reflita. Se tá certo isso, quem está nos governando vai permanecer lá, recebendo incentivos fiscais, trocando de avião, batendo Ferrari em Mustang na pista lá dos bilionários e saindo dando risada, que isso acontece. Não acontece. É dinheiro público que está sendo entregue nas mãos dos barões através dos incentivos fiscais que nós não estamos acessando. A comunidade, a população precisa saber disso aí. Nos debates políticos agora, nessas eleições, deve sair tudo isso. Né? Eu vou falar bastante coisa, estou bem preparado. E aí, Clis? O que você acha aí dessa bandeira? Ele vai falar, né? No debate vai ter muita coisa. Muita coisa, muita pauta e provocação, né? E deixa eu falar para você. Para provocar ação, não é mesmo, Neto? Você é um candidato que se intitula da direita, você é da direita, mas me fala uma coisa, a gente vive um país de muita polarização. Essa polarização não é legal, concordo, para todos nós, né? Para ninguém. E caso você seja eleito, como é que você vai fazer? Eu tenho visto algumas entrevistas do candidato a governo lá de Minas Gerais, o Cleitinho, ele fala assim, se eu for eleito, e se o Lula for eleito, no outro dia eu vou ligar para ele e a gente vai discutir o que é melhor para o meu estado. Alex, sendo eleito, vai ignorar o governo federal caso o Lula ganhe a eleição? Ou vai fazer igual o prefeito nosso aqui, você vai ignorar o governo federal, que não é o dinheiro, não é do presidente, é do país? Ou você vai fazer igual o Cleitinho fala que irá fazer caso um governo ou contrário ganhe a presidência da República? Como que Alex, nessa questão de direita e esquerda? Bom, vamos lá. Eu não tenho em mãos quais são os problemas do estado de Minas Gerais para que o Cleitinho faça essa defesa, faça esse pronunciamento. Provavelmente... Não, no geral, recurso para o Estado, né? Estou dizendo nessa questão de buscar recurso do quem quer que esteja na presidência. Vou trazer para cá, né? Então, a forma como ele se apresenta, dizendo que ele vai discutir com o presidente as questões do Estado de Minas Gerais, ele optou por tomar esse caminho, claro, né? Eu sou um cara de cuidar da minha casa. Eu entendo que quando a gente cuida do jardim, as borboletas vêm. Não precisa correr atrás delas, né? Senão o morcego vem, né? Agora vamos lá. Aqui no estado de Mato Grosso, eu vou trazer outros números aqui. Em 2024, a renúncia fiscal do estado foi de 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais. A renúncia fiscal do ano passado no estado de Mato Grosso foi de 15 bilhões de reais. E a previsão de renúncia fiscal do estado de Mato Grosso esse ano é de 18 bilhões de reais. Aí eu pergunto para você, o RGA é quanto?
Para corrigir os 4 anos de RGA, são Daria. 3,6, Sim. 3,7 bilhões de reais. Onde que está o dinheiro da RGA? Está na renúncia fiscal. Para construir 120 mil casas populares, que é o déficit habitacional do estado de Mato Grosso, a gente vai gastar 3 bilhões e meio de reais. Não precisa fazer empréstimo, é só os amiguinhos do Otaviano Piveta pagarem imposto que a Sim. gente constrói as 120 mil casas. Resolveria o problema. Resolveria o problema. Então, em um ano, a gente retirando ou reorganizando a renúncia fiscal e os incentivos fiscais do estado de Mato Grosso, se nós transformarmos esses 18 bilhões de renúncia em 9, 8 bilhões, ou seja, sentarmos na mesa, debatermos ponto a ponto, empresa a empresa, a gente consegue aumentar a arrecadação estadual aqui, sem depender de Brasília. Aliás, o próximo presidente da República, eu espero que não seja o atual, que seja um novo presidente, vai ter um grande desafio, que é de parar a dívida pública da nossa nação, porque essa dívida pública, quem paga somos nós, no final da conta. E aí eu vou trazer outro número grave. Dos 18 bilhões de reais de renúncia fiscal do estado de Mato Grosso, 10 empresas abocanham 90% de todo esse valor. 10 famílias abocanham cerca de 14 bilhões de reais para trocar de avião, trocar de Ferrari, para passear mundo afora, andar de helicóptero e fazer negociações onde eles querem fazer. Tá certo? Eu pergunto, tá certo isso? O seu imposto tá adequado? Você vai no mercado hoje, você gasta R$1.000 em um carrinho. Você Não precisa chega nem a encher o carrinho. Não chega a encher o carrinho. Você precisa trocar de roupa, você tem que ficar buscando, procurando onde é que é o lugar mais em conta. Você quer viajar com a sua família, é um maior sacrifício. É um sacrifício hoje viajar com a sua família. Em detrimento de quê? De 10 famílias acessando 15, 14, 13 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões de reais por ano. A minha pergunta é, tá certo isso? Aos meus olhos não tá. Será que só eu que estou vendo isso? Será que só eu que estou pagando muito imposto? Você não está pagando muito imposto? Você não está pagando muito imposto? E aquele grupo que nos governa e os seus amiguinhos estão com um monte de isenção fiscal. O Estado está tomando um monte de prejuízo. Aí eu entendo que o dever de casa é entender aqui dentro o que é que nós temos que melhorar. E hoje nós temos que revisar os incentivos fiscais com honestidade, com inteligência e com responsabilidade fiscal. Se está prometido, se está sancionado e não tem volta, nós vamos manter, mas se tem condição de ser rediscutido e retrabalhado e repactuado, nós vamos sentar na mesa para repactuar, sim. Porque quem perde é a população mato-grossense. Aí me disseram, você vai mexer com gente muito poderosa. Aí eu disse, mas se eu não mexer com eles, quem é que vai mexer? Nós vamos ficar aqui pagando impostos, sofrendo à toa, para sempre? Não. Imposto certo é imposto que todo mundo paga. As pessoas de direita entendem que, desde o bilionário até o mais carente, precisam pagar imposto. Quanto mais igualitário for, mais competitivo fica o mercado. Portanto, como um homem de direita que sou, não sou da extrema direita, tampouco da esquerda, vou trazer todos para a mesa para que nós rediscutamos os impostos do estado de Mato Grosso de uma forma adequada. E detalhe, o tempo está acabando, porque a reforma tributária vai substituir o ICMS. E o ICMS é o grande arrecadador do estado hoje. Nós vamos deixar os barões que nos governam até hoje serem os grandes usufruidores dos incentivos fiscais em detrimento da gente ficar pagando os impostos mais altos do mundo, ou nós vamos trazer para a mesa e vamos discutir isso? E para deixar mais claro algo também que é relevante e importante é entender o que é extrema-direita e o que é extrema-esquerda. Eu vou deixar claro agora, você vai entender. Extrema-direita é quem quer o mal da esquerda. Extrema-esquerda é quem quer o mal da direita. Direita é quem quer o bem de todos. E esquerda é quem quer dividir as coisas dos outros. Agora você sabe o que é direita, extrema-direita, esquerda e extrema-esquerda. Então você concorda que é muito ruim essa questão, essa extrema direita e esquerda, Polarização essa é polarização péssima. é péssima. E a gente vê esse exemplo aqui no estado, tanto do governador como da prefeitura aqui, que eu não quero dinheiro do governo federal, eu vou fazer a casa que é minha vida, é minha casa, minha vida, eu troco por casa Cuiabana. Aí, se o governo federal vai lançar uma obra no estado, o governador não vai, porque vem
membros do governo federal. Isso é muito ruim, isso alimenta a polarização. Eu não quero que a minha família entre nesse jogo de polarização, porque isso faz mal mentalmente, faz mal, gere violência emocionalmente, que tem gente aí que eu conheço que gostaria de andar com uma camisa de um, de outro, tem medo. Pessoas que gostariam de falar de um candidato dele, de esquerda ou direita, e fica preocupado. Isso é muito ruim para nós aqui. Já que o senhor falou aí no final da fala, o senhor achei que o senhor não ia falar, mas o senhor falou que o senhor é de direita, não da extrema direita. Isso é muito bom. Isso começa a fazer com que nós aqui de Mato Grosso começamos a ver que tem alguém que é candidato ao governo e que não pensa radicalmente. Isso é muito bom, é salutar. Dou os parabéns para o senhor. Muito obrigado. Eu espero que os mato-grossenses como um todo entendam isso e enxerguem quem é a melhor opção para nós entrarmos numa nova fase no estado de Mato Grosso, onde a prosperidade, a justiça social, a honestidade possa alcançar a todos e não a prosperidade apenas alcançar um pequeno grupo que nos governa como se nós fôssemos gado da fazenda deles, né? Não é isso que nós somos. Eu estou aqui para me apresentar, para te representar, para que o estado de Mato Grosso vire essa página e nós possamos ter um governo que entenda o que a população passa, que sabe o que é acordar cedo todo dia, trabalhar todos os dias, levar o filho na escola, buscar o filho na escola, chegar no final do mês, olhar para o filho e falar: papai, queria te dar algo melhor, mas esse mês não dá. Será que é só eu que passo por isso? Eu tenho certeza que você também passa. E é isso que nós precisamos fazer agora, mudar essa realidade, virar essa página do Estado e começarmos uma gestão que seja participativa, que toda a população participe, de modo que a prosperidade alcance a todos e tenhamos um Estado melhor para todos. Para a gente encerrar, Cristina, tem mais alguma pergunta? Alex, qual a mensagem final você deixa para a população como pré-candidato a governo do estado? Acredite que tem pessoas bem intencionadas, interessadas em fazer do estado de Mato Grosso um estado melhor para mim e um estado melhor para você. O estado de Mato Grosso somos eu e você. A mudança somos nós dois. E eu deixo um recado e uma mensagem. Não faça apenas a sua parte, porque a sua parte e a minha parte é a nossa obrigação. Faça a sua parte e a parte de mais um. Se metade das pessoas fizerem a nossa parte e a parte de mais um, nós já resolveremos os problemas do mundo. Essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado e que nós tenhamos muito proveito daqui para frente do nosso diálogo, do nosso debate que tivemos aqui hoje. Alex Pucinelli, eu quero aqui agradecer a sua presença no Provocação, pelo site Voz MT, e deixamos os canais aqui do nosso grupo de comunicação NM à sua disposição. Qualquer novidade, qualquer notícia, estamos aqui para que a gente possa levar a sua mensagem ao povo mato-grossense, até porque o povo de Mato Grosso precisa ouvir proposta de todos os candidatos para que possam fazer uma escolha de acordo com a sua convicção que seja melhor para o nosso estado. Obrigada, Neto. Gostei muito de participar do podcast e estou ansiosa para participar novamente. Nós vamos estar convidando aqui a Cristina para fazer parte com a gente aqui na nossa bancada, né? Agradecer mais uma vez o Alex e o nosso telespectador, você que está aí assistindo a gente neste momento. Eu não sei o horário, se a gente sabe que o podcast ele atinge a capital, atinge o estado, o Brasil e o mundo, e você pode assistir a qualquer hora. Você vai ter a opção de ver a proposta do candidato Alex Pucinelli, o momento e a hora que você quiser. É só acessar aqui os nossos canais, se inscreva também em nosso canal e você pode assistir também pelo Voz MT, pelo MT Transparência, pelo YouTube e também pelo nosso Instagram. Queremos agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, do Alex, da Cristina, e você que faz parte do nosso histórico aqui do nosso programa. Tenha a todos um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até o próximo programa.